O silêncio. Ele não era apenas a ausência de palavras em nossa casa, mas uma presença opressora que se infiltrava em cada canto, tornando-se parte de nossa rotina. Eu podia ouvi-lo até mesmo enquanto Henrique folheava os e-mails no celular, os olhos fixos na tela como se ela fosse a única coisa importante no mundo. Eu estava sentada no sofá da sala, olhando para a televisão desligada, mas na verdade observava o reflexo de nós dois naquela tela escura. Não éramos mais um casal, mas duas pessoas coexistindo sob o mesmo teto. Henrique e eu estávamos casados há 30 anos, e durante muito tempo, eu achei que isso era o suficiente. Sempre imaginei que a convivência traria silêncios confortáveis, mas o que vivíamos era diferente. Nosso silêncio era pesado, frio, uma muralha invisível que nenhum de nós tinha coragem de atravessar. Ele começou pequeno, como uma pausa natural entre conversas, mas foi crescendo, preenchendo cada espaço, até se tornar insuportável. Havia um alívio temporário quando Clara, nossa filha única, estava em casa. Ela trazia vida para os nossos dias. Seu riso, suas histórias, até mesmo suas músicas altas eram uma distração bem-vinda do vazio. Mas a notícia de sua partida foi como um golpe. "Conseguiu emprego na Irlanda!" Clara disse com um sorriso tão radiante que, por um momento, esqueci o que aquilo significava. Henrique sorriu de lado, disse que estava orgulhoso e voltou a olhar para o celular. A despedida começou antes mesmo de Clara fazer as malas. A casa parecia mais silenciosa a cada dia que passava, como se estivesse se preparando para sua ausência. Eu tentava participar dos preparativos, ajudando com documentos e roupas, mas o nó na garganta só crescia. Henrique, por outro lado, parecia alheio a tudo. Não se envolvia, apenas observava de longe, dando opiniões quando perguntado. "Ela é adulta, sabe o que está fazendo", ele dizia, como se isso fosse suficiente para acalmar meu coração. Na noite anterior à viagem, jantamos juntos. Clara tentou manter o clima leve, falando sobre seus planos e expectativas. Henrique respondeu com monossílabos, enquanto eu fazia perguntas para manter a conversa fluindo. Quando ela foi para o quarto terminar de arrumar as malas, tentei falar com ele. "Você está bem com isso?" Perguntei, quase num sussurro. Ele me olhou por alguns segundos antes de responder. "Joana, ela precisa crescer. É o melhor para ela." Sua calma me irritou. Por que ele não parecia tão abalado quanto eu? No aeroporto, enquanto Clara se despedia, senti meu coração se partir. Abracei-a com força, tentando esconder o quanto estava devastada. Henrique foi mais breve, dando um sorriso pequeno e um "cuide-se, filha." Quando ela desapareceu pela porta do embarque, fiquei ali parada, tentando me acostumar com a ideia de uma casa vazia. Olhei para Henrique, esperando alguma palavra de conforto, mas ele já estava caminhando em direção ao carro. O caminho de volta foi silencioso. Eu olhava para a janela, fingindo observar a cidade, enquanto Henrique dirigia com o olhar fixo na estrada. Queria dizer algo, mas não sabia por onde começar. Ele parecia confortável com aquele vazio, e isso me deixava ainda mais angustiada. Quando chegamos, ele foi direto para o escritório, como sempre. Fiquei na sala, olhando para o espaço onde Clara costumava sentar, sentindo a ausência dela mais forte do que nunca. Naquela noite, deitei na cama ao lado dele, mas era como se estivéssemos em quartos separados. Henrique dormia tranquilamente, ou fingia. Eu, por outro lado, não conseguia parar de pensar em como chegamos a esse ponto. Lembrei-me de quando nos casamos, de como passávamos horas conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Onde aquelas pessoas haviam ido? E, mais importante, ainda era possível encontrá-las? Alguns dias depois, Clara ligou para dizer que havia chegado bem. Fiquei feliz em ouvir sua voz, mas cada palavra dela parecia um lembrete de que agora era só Henrique e eu. "Como estão as coisas por aí?" perguntou. Respondi com um "estamos bem", que soou vazio até para mim. Depois que desligamos, olhei para Henrique que estava sentado à mesa. Ele mal notou meu olhar. Decidi seguir a sugestão de Clara e começar a reforma da casa. Talvez ocupar a mente me ajudasse a lidar com a ausência dela e com o silêncio de Henrique. Ele concordou sem muito entusiasmo. "Faça o que achar melhor", disse com aquele tom neutro que me irritava mais do que eu queria admitir. E assim começaram as obras, trazendo barulho para uma casa que parecia afundar no silêncio. Durante uma tarde particularmente quente, enquanto esvaziávamos o sótão para a reforma, encontrei uma caixa antiga. Dentro dela, havia álbuns de fotos, cartas e, no fundo, um caderno com a capa desgastada. Quando o abri, meu coração disparou. Era o diário que Henrique e eu havíamos escrito nos primeiros anos de casamento. Ali estavam nossas promessas, nossos sonhos, nossos planos, tudo o que havíamos perdido. "Henrique, olha isso",
Minha voz saiu baixa, quase como um sussurro. Ele se aproximou e, ao reconhecer o diário, sua expressão mudou. Havia algo em seus olhos que eu não via há anos. Emoção. Sentamos no chão, lado a lado, e começamos a ler. As palavras do passado pareciam trazer ecos de um tempo em que ainda sabíamos como amar. Enquanto líamos as páginas do diário, a casa ao nosso redor parecia mais viva. Era como se aquele caderno fosse uma janela para um mundo esquecido, onde Henrique e eu ainda éramos parceiros, cúmplices, amigos. Mas a cada página, a distância entre o que éramos e o que nos tornamos ficava mais evidente. Lembra disso? Perguntei, apontando para um trecho onde havíamos escrito sobre os lugares que queríamos visitar juntos. Henrique assentiu com um leve sorriso, mas não disse nada. O silêncio dele era frustrante, e eu não sabia mais como interpretá-lo. Os primeiros dias após a descoberta do diário foram marcados por uma mistura de nostalgia e desconforto. Deixei o caderno em cima da mesa da sala, esperando que Henrique continuasse a lê-lo por conta própria. Ele passava por ele todos os dias, mas parecia evitá-lo. Quando perguntei se tinha lido mais alguma coisa, ele respondeu com um vago: "Ainda não tive tempo." Era difícil saber se ele estava fugindo do diário ou das memórias que ele trazia. Minha relação com o diário, por outro lado, era quase obsessiva. Passava horas lendo e relendo nossas palavras, tentando entender como havíamos nos afastado tanto. Havia promessas ali que me faziam rir e outras que me arrancavam lágrimas. "Nunca vamos deixar a rotina nos engolir", Henrique havia escrito em uma página. A ironia daquele comentário me atingiu como um soco. Nós havíamos falhado exatamente naquilo que prometemos evitar. Em uma noite particularmente silenciosa, resolvi confrontá-lo. "Henrique, por que você não quer falar sobre o diário?" Ele parecia pego de surpresa pela pergunta. "Não é que eu não queira falar, Joana. Só acho que reviver o passado não vai mudar nada." Sua resposta foi como uma porta fechada na minha cara. "E você acha que ignorar o passado vai resolver alguma coisa?" Rebati, com a voz carregada de frustração. A conversa terminou ali. Henrique voltou para o celular, e eu fui para o quarto, segurando as lágrimas. Por mais que ele dissesse que queria resolver as coisas, suas ações contavam outra história. Ele parecia preso em um ciclo de indiferença que me deixava desesperada. Durante os dias seguintes, tentei focar nas reformas da casa, mas mesmo com todo o barulho, o silêncio emocional entre nós era ensurdecedor. Um dia, enquanto organizava os materiais para a obra, decidi revirar algumas caixas antigas. Encontrei fotos do nosso casamento, cartões de aniversário e até bilhetes que trocávamos no início do relacionamento. Cada um deles parecia uma lembrança de quem fomos, mas também um lembrete cruel de quem não éramos mais. Quando mostrei algumas dessas coisas para Henrique, ele olhou por alguns segundos antes de dizer: "Éramos jovens. A vida era mais simples." Suas palavras, ditas sem emoção, me deixaram sem reação. Comecei a me questionar se ainda havia algo entre nós. Eu sabia que Henrique não era uma pessoa má, mas seu comportamento fazia parecer que ele já havia desistido de nós há muito tempo. Será que ele ainda me ama? Pensei inúmeras vezes. Mas ao mesmo tempo, comecei a me perguntar se eu mesma ainda o amava. Não sabia mais se estava lutando por ele ou apenas pelo medo de estar sozinha. Clara ligou durante esse período para saber como estávamos. Tentei soar otimista, mas ela percebeu o tom na minha voz. "Mãe, vocês precisam conversar. Sério. Não adianta ignorar as coisas." Suas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Ela tinha razão. Henrique e eu precisávamos enfrentar a realidade. Mas como fazer isso quando ele parecia tão fechado? Decidi tentar mais uma vez. Naquela noite, sentei ao lado de Henrique no sofá. "Você acha que estamos bem?" Perguntei, quase como um teste. Ele suspirou, como se minha pergunta fosse uma inconveniência. "Joana, estamos vivendo nossas vidas." "É isso." Aquela resposta me deixou furiosa. "Viver nossas vidas?" "Henrique, isso não é vida. É sobrevivência." Minha voz estava trêmula, mas cheia de indignação. Ele permaneceu em silêncio, o que só aumentou minha frustração. Comecei a perceber que o diário, por mais simbólico que fosse, não seria suficiente para nos salvar. Precisávamos de algo mais. Um esforço real, um diálogo honesto. Mas Henrique parecia incapaz de oferecer isso. Ele estava preso em sua bolha, e eu estava cansada de tentar atravessá-la. Passei a dormir no quarto de hóspedes algumas noites, mais para preservar minha sanidade do que por qualquer outra coisa. As reformas continuavam, trazendo caos para a casa, mas não o tipo de caos que eu precisava. Um dia, enquanto pintávamos as paredes do corredor, Henrique quebrou o silêncio. "Eu sei que não estamos bem, Joana, mas eu não sei como consertar." Aquela admissão, apesar de honesta, me deixou com um gosto amargo na boca. Ele sabia que estávamos à beira do colapso.
mas parecia incapaz de agir. Comecei a pensar que talvez fosse tarde demais para nós. As memórias do diário, as fotos antigas, as conversas interrompidas, tudo parecia um ciclo de lembranças dolorosas e tentativas frustradas. Mesmo assim, uma parte de mim ainda queria acreditar que havia esperança. Mas para isso, Henrique precisaria mostrar que estava disposto a lutar. E naquele momento, eu não tinha certeza se ele tinha essa vontade. Os dias seguintes foram como andar por um deserto emocional. Henrique e eu continuávamos a compartilhar o mesmo espaço, mas isso era tudo. Quando ele passava por mim, parecia que eu era apenas mais um móvel na casa. Eu o observava às vezes, esperando algum gesto, qualquer sinal de que ele ainda se importava. Mas ele apenas seguia com sua rotina, mergulhado em um silêncio que me fazia sentir invisível. Comecei a me isolar ainda mais. Passava horas no quarto de hóspedes, fingindo organizar coisas ou lendo o diário, como se ele pudesse me dar as respostas que eu tanto buscava. Em vez disso, cada página parecia me lançar em um turbilhão de memórias e arrependimentos. Lembrava-me do Henrique que me olhava nos olhos quando dizia que me amava. Do homem que prometeu que nunca me deixaria sentir sozinha. Onde ele estava agora? A ausência de Clara só tornava as coisas mais difíceis. Sempre que ela ligava, eu tentava parecer animada, mas era quase impossível esconder minha tristeza. Você parece cansada, mãe. Está tudo bem aí? Eu mentia, dizendo que estava apenas ocupada com as reformas. Não queria preocupá-la, mas no fundo, desejava que ela pudesse estar perto. Com ela longe, eu me sentia completamente desamparada. O silêncio de Henrique começou a afetar até mesmo minha saúde. Eu dormia mal, comia menos e passava horas acordada, relembrando conversas antigas, tentando entender onde tudo havia começado a desmoronar. Quando finalmente conseguia dormir, sonhava com o passado, com momentos em que éramos felizes. Mas, ao acordar, a realidade me atingia com uma força brutal. Henrique ainda estava lá, mas o homem que eu conhecia parecia ter desaparecido. Uma noite, enquanto estava na cozinha, ouvi Henrique no escritório, rindo de algo no celular. Não lembro a última vez que o ouvi rir comigo. Fui tomada por uma onda de raiva e tristeza. Você ainda sabe rir? Quis perguntar, mas engoli as palavras. A última coisa que queria era uma discussão. Voltei para o quarto e chorei em silêncio, sentindo-me mais sozinha do que nunca. As obras da casa continuavam, mas até mesmo isso parecia mecânico. Henrique tomava decisões sobre cores e acabamentos sem me consultar, e eu fazia o mesmo. Éramos como colegas de trabalho em um projeto sem alma. Um dia, enquanto pintávamos uma parede juntos, tentei puxar assunto. Você acha que essa cor está boa? Ele apenas deu de ombros e disse, tá ótima. Aquilo me destruiu. Não era sobre a tinta, era sobre nós. Percebi que estava chegando ao meu limite. Não podia mais continuar vivendo naquele estado de apatia e solidão. Decidi tomar coragem para confrontar Henrique de vez. Uma noite, sentei-me à mesa da sala com o diário na mão. Henrique, precisamos falar, comecei, minha voz tremendo. Ele olhou para mim, surpreso, mas não respondeu. Esperei por alguns segundos antes de continuar. Eu não aguento mais isso. Nós não somos mais um casal. Estamos apenas existindo. Ele abaixou a cabeça, parecendo desconfortável. Eu sei, Joana. Mas o que você quer que eu faça? Aquela resposta me tirou do sério. Eu quero que você lute. Que ao menos tente. Não percebe que estou carregando tudo sozinha? Minha voz estava alta agora, carregada de emoção. Henrique olhou para mim com um misto de culpa e frustração. E você acha que é fácil para mim? Acha que eu não sinto nada? A discussão terminou tão rápido quanto começou. Henrique saiu da sala e foi para o escritório, deixando-me sozinha com o diário. Senti como se todo o peso do nosso relacionamento estivesse nas minhas costas. Por que ele não podia lutar por nós? Por que parecia tão disposto a desistir? Essas perguntas ecoavam na minha mente enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Nos dias seguintes, minha vontade de lutar começou a desaparecer. Passei a evitar Henrique tanto quanto ele evitava a mim. A ideia de salvar o nosso casamento parecia mais distante a cada dia. Comecei a imaginar como seria minha vida sem ele. Se eu poderia encontrar paz longe daquela relação que me sugava. Era uma ideia assustadora. Mas ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de alívio. Clara ligou novamente. E dessa vez, não consegui esconder a verdade. Mãe, vocês não podem continuar assim. Vocês precisam conversar de verdade ou tomar uma decisão. Suas palavras me atingiram como uma avalanche. Ela estava certa. Eu estava me agarrando a algo que talvez já tivesse acabado. Mas ainda havia uma parte de mim que queria acreditar que poderíamos encontrar um caminho de volta. Naquela noite, Henrique finalmente quebrou o silêncio. Joana, eu sei que as coisas estão ruins entre nós, mas eu não sei por onde começar. Sua voz era baixa,
quase como um sussurro, mas carregada de sinceridade. Olhei para ele, tentando encontrar alguma esperança em suas palavras. Comece me mostrando que ainda se importa, Henrique. Porque se você não fizer isso, eu não sei se posso continuar. Foi a primeira vez em muito tempo que senti que ele estava ouvindo. Após aquela conversa, eu esperava alguma mudança em Henrique. Não algo grandioso, mas ao menos um esforço visível para salvar o que restava de nós. Contudo, os dias passaram, e ele voltou ao mesmo padrão: o silêncio, as respostas curtas, o olhar ausente. Comecei a me questionar se ele havia entendido a gravidade da situação ou se estava simplesmente aceitando que nosso casamento chegasse ao fim sem resistência. Meu cansaço emocional era cada vez maior e a sensação de abandono parecia insuportável. Foi então que um incidente inesperado aconteceu. Eu estava na sala, organizando papéis antigos enquanto Henrique estava no escritório. O celular dele, deixado sobre a mesa da cozinha, começou a vibrar. Não costumo mexer no celular de ninguém, mas a tela acendeu com uma mensagem que chamou minha atenção. Espero que você esteja bem. Preciso falar com você. Amanda. Meu coração parou. Quem era Amanda? E o que ela queria com Henrique? Minhas mãos tremiam quando peguei o celular. Li a mensagem novamente, tentando encontrar alguma explicação. Amanda não era um nome familiar. Não era alguém do trabalho, pelo menos que eu soubesse. Antes que eu pudesse pensar duas vezes, deslizei o dedo na tela e abri a conversa. Havia várias mensagens dela, todas recentes, e o conteúdo delas me deixou sem chão. Não posso parar de pensar no que aconteceu. Você sabe que precisa me dar uma resposta. Henrique entrou na cozinha no exato momento em que eu segurava o celular. Sua expressão mudou instantaneamente ao me ver lendo as mensagens. Joana, o que você está fazendo? Ele tentou soar calmo, mas sua voz estava carregada de nervosismo. Eu levantei os olhos, segurando o aparelho como se fosse uma prova de um crime. Quem é Amanda, Henrique? Minha voz era firme, mas por dentro eu sentia que estava prestes a desmoronar. Ele tentou pegar o celular da minha mão, mas eu recuei. Me responde, Henrique, quem é ela? E o que aconteceu entre vocês? Ele passou as mãos pelos cabelos, visivelmente agitado. Não é o que você está pensando, Joana. Ela é só uma pessoa que eu conheci. Aquilo só piorou as coisas. Só uma pessoa que você conheceu? Então por que essas mensagens parecem tão íntimas? O que você está escondendo de mim? Henrique finalmente se sentou à mesa com a cabeça baixa. Foi um erro, Joana. Algo que aconteceu há muito tempo, quando as coisas entre nós estavam difíceis. Ele não precisava dizer mais nada. Meu coração já havia entendido o que minha mente se recusava a aceitar. Ele havia me traído. Todo o peso do nosso distanciamento nos últimos anos agora fazia sentido. As noites que ele passava no escritório, o silêncio constante, a falta de conexão, tudo parecia se encaixar. Por que você não me contou? Perguntei, minha voz embargada. Henrique levantou a cabeça, os olhos cheios de culpa. Porque eu sabia que te perderia, Joana. Eu me arrependi. Foi algo breve, sem significado. Achei que poderia seguir em frente e consertar as coisas entre nós. Suas palavras soavam sinceras, mas não diminuíam a dor. Você acha que pode simplesmente enterrar algo assim e fingir que não aconteceu? Henrique, você destruiu o pouco que ainda tínhamos. Levantei-me e fui para o quarto, deixando-o sozinho na cozinha. Meu corpo tremia e as lágrimas escorriam sem controle. Por mais que eu soubesse que nosso casamento estava frágil, nunca imaginei que Henrique pudesse fazer algo assim. O diário que eu tanto relia agora parecia uma piada cruel. Todas aquelas promessas e palavras de amor não significavam nada diante do que ele havia feito. Henrique bateu à porta minutos depois. Joana, por favor, me escuta. Eu não queria ouvi-lo, mas ao mesmo tempo precisava de respostas. Abri a porta, mas não o deixei entrar. Fala daqui mesmo, disse, cruzando os braços. Ele parecia vulnerável, algo que eu raramente via nele. Eu sei que não tenho desculpas, mas aquilo foi uma fraqueza, uma fuga. Eu nunca quis te machucar. Nunca quis que você descobrisse assim. Então, você só está arrependido porque eu descobri? Perguntei, minha voz carregada de sarcasmo e dor. Henrique balançou a cabeça. Não, Joana. Eu me arrependi no momento em que aconteceu. É por isso que eu decidi terminar com aquilo e focar em nós. Aquilo me fez rir, mas era uma risada amarga. Focar em nós? Você acha que ignorar nossos problemas e se fechar no seu mundinho é focar em nós? Henrique, você sequer tentou. Ele ficou em silêncio. E aquele silêncio foi mais doloroso do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. Fechei a porta na cara dele e voltei para a cama, sentindo que minha vida estava desmoronando. Henrique ficou na cozinha até tarde, talvez esperando que eu saísse para conversar, mas não o fiz.
Pela primeira vez, comecei a considerar seriamente a possibilidade de que nosso casamento realmente não tinha salvação. Na manhã seguinte, Henrique tentou falar comigo novamente. Joana, eu quero consertar isso. Quero consertar nós. Me diz o que eu posso fazer. Mas eu estava exausta. Henrique, você quebrou algo que não sei se pode ser consertado. Talvez o que você pode fazer é me dar espaço. Ele pareceu hesitar, mas finalmente assentiu. Eu vou te dar o tempo que você precisar. Só quero que saiba que eu ainda te amo, mesmo que agora isso não signifique nada para você. Passei o resto do dia pensando naquelas palavras. Henrique parecia genuíno, mas como confiar nele novamente? Como acreditar em um amor que, por mais forte que fosse no passado, havia sido traído? O peso dessa decisão era esmagador, e eu sabia que não podia tomá-la de imediato. Mas no fundo, já sentia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. O dia seguinte foi silencioso, mas não o mesmo silêncio de sempre. Era um silêncio tenso, como se a casa inteira estivesse aguardando a próxima explosão. Henrique estava no escritório novamente, mas dessa vez ele não parecia tão confortável em se isolar. Eu o ouvia andar de um lado para o outro, suspirando, como se buscasse coragem para falar comigo. Enquanto isso, eu tentava ocupar a mente, limpando os cômodos e organizando coisas que já não faziam sentido. Cada canto da casa parecia carregado de lembranças que agora eram impossíveis de ignorar. O diário ainda estava na sala. Eu passei por ele várias vezes, mas não tive coragem de abri-lo. Pela primeira vez, aquelas páginas não me traziam conforto, apenas dor. Era impossível ler sobre as promessas que fizemos um ao outro sem lembrar do que Henrique havia feito. Parte de mim queria queimá-lo, acabar com qualquer vestígio do que havíamos sido. Outra parte queria guardá-lo como um lembrete do que eu merecia, mas nunca recebi. Henrique finalmente saiu do escritório à tarde. Ele parecia hesitante, mas determinado a falar comigo. Joana, podemos conversar? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu olhei para ele, tentando decidir se tinha forças para ouvir o que ele tinha a dizer. Por fim, assenti e sentei no sofá. Ele se aproximou, mas ficou de pé, como se não soubesse se deveria se sentar ao meu lado. Eu pensei muito sobre o que aconteceu, sobre nós, e sei que te decepcionei de todas as formas possíveis. Você acha que isso basta, Henrique? Admitir que me decepcionou? O que você espera que eu faça com isso? Perguntei cruzando os braços. Minha voz estava firme, mas por dentro eu sentia um nó se apertar. Ele suspirou, passando as mãos pelo cabelo, um gesto que fazia quando estava nervoso. Não espero que você me perdoe de imediato. Eu só quero que saiba que estou disposto a fazer o que for preciso para consertar as coisas. Consertar o quê, Henrique? Você sequer sabe o que quebrou. Não foi só a traição. Foi o que veio antes dela. Foi o silêncio, a indiferença, a sensação de que eu estava lutando sozinha enquanto você assistia tudo de camarote. Minhas palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram sinceras. Ele abaixou a cabeça, claramente afetado, mas não rebateu. Pela primeira vez, parecia estar realmente ouvindo. Você está certa, Joana. Eu me acomodei. Fui covarde. Achei que se eu ignorasse o que estava errado entre nós, isso simplesmente desapareceria. E quando não desapareceu, eu fiz o que fiz. Foi um erro enorme, mas eu quero mudar. Quero ser melhor. Não sei se você acredita em mim agora, mas vou te mostrar que posso ser diferente. Ele finalmente sentou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Olhei para ele, tentando encontrar alguma verdade em suas palavras. Você acha que mudar agora vai apagar o que você fez? Perguntei, minha voz cheia de amargura. Ele balançou a cabeça. Não, sei que não vai. Mas se você me deixar, quero construir algo novo com você. Não podemos mudar o passado, mas talvez possamos ter um futuro melhor. Suas palavras me pegaram de surpresa. Não havia promessas vazias, apenas uma tentativa de reconstrução. Ainda assim, eu não conseguia deixar a raiva e a dor de lado. E se eu não quiser um futuro com você, Henrique? Já pensou nessa possibilidade? Ele engoliu em seco, como se eu o tivesse atingido fisicamente. Já pensei, e seria o pior erro da minha vida. Mas eu aceitaria, porque o que eu quero é que você seja feliz, mesmo que não seja comigo. Havia algo em sua sinceridade que me desarmou, mas não o suficiente para apagar minhas mágoas. Passei o restante do dia evitando Henrique. Fui para o quarto de hóspedes e me tranquei lá, pensando em tudo o que ele havia dito. Ele parecia disposto a mudar, mas como confiar nisso? Como ter certeza de que ele não voltaria a se fechar quando as coisas ficassem difíceis? O medo de me machucar novamente era maior do que qualquer esperança de reconciliação. Ainda assim, uma parte de mim queria acreditar que talvez fosse possível recomeçar. Na manhã seguinte, Henrique tentou um gesto diferente. Ele trouxe café da manhã para mim no quarto, algo que não fazia há anos. Não é muito,
mas achei que seria um começo, disse, colocando a bandeja na mesa ao lado da cama. Agradeci em silêncio, mas ele não saiu imediatamente. Joana, posso te pedir algo? Olhei para ele, esperando o que viria a seguir. Posso ler o diário com você? Uma página por vez. Talvez isso nos ajude a lembrar de quem éramos. A proposta dele me pegou de surpresa. Não sabia se era uma tentativa genuína ou apenas mais uma tentativa desesperada de consertar as coisas. Mas, depois de alguns segundos de hesitação, concordei. Uma página por vez, disse, apontando para o diário na mesa da sala. Ele assentiu, com algo que parecia ser alívio. Obrigada por me dar essa chance. Naquela noite, sentamos no sofá e começamos a ler o diário juntos. Henrique segurava as páginas com cuidado, como se cada uma fosse um pedaço frágil de nós dois. À medida que líamos, rimos de algumas memórias e choramos com outras. Foi a primeira vez em muito tempo que compartilhamos algo verdadeiro. Eu ainda não sabia se isso seria suficiente, mas era um começo. E por enquanto isso era tudo o que eu podia aceitar. Os dias que se seguiram à leitura do diário trouxeram uma calma estranha para a casa. Henrique e eu ainda estávamos longe de nos reconciliar completamente, mas parecia haver uma trégua. Toda noite, sentávamos juntos no sofá e líamos uma página, como havíamos combinado. Às vezes, ríamos das coisas bobas que escrevíamos. Em outras, o peso do que havia mudado entre nós era quase insuportável. Lembra de como queríamos viajar para a Itália? Perguntei certa vez. Henrique suspirou. Lembro, e sinto muito por nunca termos ido. Suas palavras eram sinceras, mas carregadas de arrependimento. Apesar disso, havia algo que continuava me incomodando. Por mais que Henrique parecesse disposto a mudar, as mensagens de Amanda ainda pairavam sobre mim como uma sombra. Ele havia jurado que o caso estava encerrado, mas algo dentro de mim se recusava a acreditar completamente. Não era apenas a traição em si, mas o fato de que ele escondeu aquilo de mim durante tanto tempo. Se ele foi capaz de mentir uma vez, o que mais poderia estar escondendo? Decidi que precisava descobrir a verdade. Uma tarde, enquanto Henrique estava no mercado, peguei seu celular e procurei por qualquer pista que pudesse confirmar ou desmentir suas palavras. Não encontrei mensagens recentes de Amanda, mas algo nos registros de chamadas chamou minha atenção. Um número desconhecido que ele havia ligado algumas vezes nas últimas semanas. Meu coração acelerou. Era um sinal de que ele ainda podia estar em contato com ela? Anotei o número e o deixei onde estava. Passei o resto do dia inquieta, tentando decidir o que fazer. Liguei para Clara, buscando um conselho. Mãe, se você não confiar nele, nunca vai conseguir seguir em frente. Mas se realmente acha que ele está mentindo, talvez seja melhor descobrir agora do que se arrepender depois. Suas palavras foram duras, mas verdadeiras. Eu precisava decidir se estava disposta a investigar ou se confiaria no que Henrique dizia. No final, a curiosidade venceu. Liguei para o número no dia seguinte, enquanto Henrique estava fora. Uma mulher atendeu e sua voz era suave, quase casual. Alô? Eu hesitei por um momento antes de responder. Quem fala? Houve um silêncio do outro lado da linha, e quando ela finalmente respondeu, parecia nervosa. Amanda? Quem está falando? Meu coração despencou. Ela ainda estava em contato com Henrique. Sou Joana, esposa do Henrique, disse, tentando manter a voz firme. Houve outro silêncio, mais longo desta vez. Ah, eu não esperava falar com você, ela finalmente disse. Acho que precisamos conversar, sugeri. E para minha surpresa, ela concordou. Marcamos de nos encontrar em um café no centro da cidade no dia seguinte. Não sabia o que esperar daquela conversa, mas sabia que precisava de respostas. Quando Amanda chegou, fiquei surpresa. Ela era jovem, talvez 10 anos mais nova que eu, e tinha um ar de vulnerabilidade que não combinava com o que eu havia imaginado. Sentamos em uma mesa no canto, longe dos outros clientes. Eu não queria me envolver nisso, Joana. Não foi minha intenção causar problemas para vocês. Ela começou antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Então por que ainda está falando com ele? Perguntei, tentando esconder o nervosismo em minha voz. Amanda parecia desconfortável. Eu não estou mais falando com ele. Quer dizer, ele me ligou algumas vezes, mas foi só porque eu queria esclarecer as coisas. Eu franzi a testa. Esclarecer o quê? Ela hesitou antes de responder. Queria garantir que ele tinha contado a verdade para você, que você sabia de tudo. Minha mente girava. Henrique havia dito que não falava com Amanda há meses, mas claramente isso não era verdade. E ele contou tudo? Perguntei, minha voz mais firme agora. Amanda olhou para baixo, mexendo na xícara de café. Eu acho que sim, pelo menos sobre o que aconteceu entre nós. Mas eu sinto muito, Joana. Foi um erro. Ele nunca quis me envolver dessa forma.
Saí daquele café com mais perguntas do que respostas. Amanda parecia arrependida, mas o fato de Henrique ainda estar em contato com ela me deixou desconfiada. Quando cheguei em casa, ele estava na sala, lendo o jornal. "Como foi o seu dia?" perguntou casualmente. "Foi interessante", respondi, sentando-me na poltrona à sua frente. Ele percebeu o tom na minha voz e abaixou o jornal. "O que aconteceu?" "Eu falei com Amanda hoje", disse, olhando diretamente para ele. Sua expressão mudou instantaneamente, passando de curiosidade para pânico. "O quê? Como assim você falou com ela?" Ele parecia mais preocupado com o fato de eu ter falado com ela do que com o que ela havia dito. "Eu precisava de respostas, Henrique. E ela me deu algumas. Agora quero ouvir a sua versão." Henrique passou as mãos pelo rosto, claramente abalado. "Eu menti sobre não estar mais em contato com ela", admitiu. "Ela me ligou algumas vezes, e eu achei que seria melhor resolver as coisas sem te envolver." A raiva subiu dentro de mim. "Resolver o quê, Henrique? Você não percebe que esconder essas coisas só piora tudo?" Ele balançou a cabeça. Eu sei, mas eu tinha medo de te machucar ainda mais." "Você não entende, Henrique. Não é o que você fez que está me matando agora. É o que você continua escondendo. Se não pode ser honesto comigo, então não há mais nada entre nós." Minhas palavras foram duras, mas necessárias. Ele ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "Eu estou sendo honesto agora, Joana, e farei o que for preciso para recuperar sua confiança." Apesar de sua promessa, eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. A dúvida já estava plantada, e ela crescia a cada dia. Mesmo assim, uma parte de mim queria acreditar que ele podia mudar. Mas, pela primeira vez, comecei a perceber que talvez a decisão de seguir em frente ou não estivesse completamente em minhas mãos. Os dias após a conversa com Amanda e a confissão de Henrique foram os mais difíceis da minha vida. A casa, que já parecia grande demais e cheia de silêncios, agora parecia sufocante. Eu precisava de espaço, tanto físico quanto emocional, para processar tudo o que havia descoberto. Henrique tentava se aproximar, mas cada gesto dele parecia forçado, como se estivesse lutando contra um muro invisível que eu mesma tinha construído. Uma noite, após mais um dia sem grandes diálogos, Henrique sugeriu algo que me pegou de surpresa. "Joana, talvez seja melhor você tirar um tempo fora daqui, ficar com a Clara por alguns dias. Eu sei que preciso te dar espaço." Aquilo parecia uma rendição, mas ao mesmo tempo, uma prova de que ele entendia a gravidade da situação. Concordei, mais por necessidade do que por vontade. Estava exausta demais para continuar ali, encarando nossos fantasmas. Clara ficou feliz em me receber. Quando cheguei à sua casa, senti um alívio imediato. O ambiente era leve, descomplicado, e por algumas horas, consegui esquecer de tudo o que havia deixado para trás. Durante o jantar, ela finalmente abordou o que eu estava tentando evitar. "Mãe, vocês têm alguma chance de resolver isso? Ou você acha que já acabou?" Sua pergunta direta me pegou desprevenida, mas percebi que precisava ser honesta. "Eu não sei, Clara. Parte de mim quer acreditar que ainda podemos consertar as coisas. Mas outra parte está cansada, machucada demais para tentar." Clara assentiu, segurando minha mão. "Eu só quero que você faça o que for melhor para você, mãe. Não por mim, não por ele, mas por você." Suas palavras ecoaram em minha mente durante toda a noite. Pela primeira vez, percebi que eu nunca tinha colocado minhas necessidades em primeiro lugar. Nos dias que passei com Clara, tive tempo para refletir. Pensei em todas as coisas boas que Henrique e eu compartilhamos, mas também nas muitas vezes em que ele me deixou sozinha, emocionalmente abandonada. O peso das lembranças boas e ruins parecia se equilibrar, tornando a decisão ainda mais difícil. Por fim, percebi que só havia uma maneira de seguir em frente. Eu precisava encarar Henrique novamente, mas com a certeza de que o próximo passo seria definitivo. Voltei para casa com o coração dividido. Henrique estava na sala quando entrei, e sua expressão aliviada ao me ver quase me fez chorar. Ele se levantou e veio até mim, mas parou a alguns passos de distância, respeitando meu espaço. "Você teve tempo para pensar?" perguntou, sua voz baixa e cautelosa. Assenti, sentando-me na poltrona em frente a ele. "Sim, Henrique. E acho que chegou a hora de sermos completamente honestos um com o outro." Ele parecia nervoso, mas concordou. Durante as horas que se seguiram, conversamos como há muito tempo não fazíamos. Eu disse a ele tudo o que sentia. A dor, a raiva, a sensação de traição não apenas pela infidelidade, mas pelos anos de abandono emocional. Henrique ouviu sem interromper, e quando chegou sua vez, falou sobre seus próprios medos e inseguranças. "Eu sempre achei que não era suficiente para você, Joana, e em vez de lutar, eu me escondi. Fiz escolhas erradas porque era mais fácil do que encarar o que estava errado entre nós."
A conversa foi dolorosa, mas também trouxe uma clareza que há muito nos faltava. Pela primeira vez, parecia que estávamos no mesmo nível, sem silêncios opressivos ou desculpas superficiais. No final, cheguei à conclusão que precisava. Henrique, eu estou disposta a tentar, mas só com uma condição. Você precisa me provar, dia após dia, que está disposto a mudar. Eu não posso carregar esse relacionamento sozinha novamente. Henrique assentiu, seus olhos cheios de algo que parecia esperança. Eu sei, Joana, e estou pronto para fazer o que for preciso. Ele sugeriu que continuássemos lendo o diário juntos, como forma de nos reconectarmos. Mas não quero que fiquemos presos ao passado, disse. Quero que escrevamos algo novo, algo que seja sobre quem somos agora. Sua proposta parecia sincera, e embora eu ainda estivesse cautelosa, aceitei. Os dias que se seguiram foram difíceis, mas diferentes. Henrique começou a fazer mudanças pequenas, mas significativas. Ele estava mais presente, mais atento, mais disposto a dividir responsabilidades e sentimentos. Não era uma transformação completa, mas era um começo. Por outro lado, eu também percebi que precisava mudar. Durante anos, carreguei o peso de tudo sozinha, mas agora sabia que precisava estabelecer limites claros para não repetir os mesmos erros. Começamos a terapia de casal. Foi estranho no início, mas logo se tornou uma ferramenta essencial para nossas reconstruções individuais e como casal. Descobrimos que ambos haviam falhado em diferentes momentos, e que nossa relação não era apenas vítima do que aconteceu no presente, mas também de muitas mágoas que nunca havíamos resolvido. A terapia não foi uma solução mágica, mas nos deu um caminho para seguir em frente. Hoje ainda estamos no processo de reconstrução. Não posso dizer que confio completamente em Henrique novamente, mas posso dizer que estou disposta a tentar. Estamos escrevendo um novo diário juntos, um projeto que ele sugeriu para registrar nossos passos rumo a algo melhor. Não sei se será suficiente, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que não estou sozinha nessa jornada. No final das contas, aprendi que o amor não é perfeito. Ele é feito de altos e baixos, erros e acertos. Mas acima de tudo, é uma escolha diária. E por enquanto, escolhi tentar. Não por Henrique, não pelo que fomos no passado, mas por quem eu sou agora e por quem ainda podemos ser no futuro. E assim, em meio às dores do passado e às incertezas do futuro, Joana e Henrique deram um passo em direção à reconstrução de algo que parecia perdido. Será que o amor pode sobreviver às feridas mais profundas? Ou, às vezes, recomeçar exige mais do que perdoar? A Casa do Silêncio nos faz refletir sobre as escolhas que fazemos, os erros que cometemos e o poder de recomeçar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Uma história sobre dor, arrependimento e a força de quem decide lutar por si mesma. Gostou dessa história cheia de emoção, reviravoltas e reflexões profundas? Então, não perca mais nenhum conteúdo como este. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e acompanhe histórias que vão te tocar e te fazer pensar. Sua presença é muito importante para nós.